Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana, na segunda-feira, dia 8 de junho, uma semana que antecede também o Dia dos Namorados, onde a galera tá bem romântica, e devido a essa oportunidade, eu aproveitei para poder falar um pouco a respeito do amor. Este, aliás, é o tema da aula de hoje, a prática do amor. Espero que você possa entrar e estudar comigo a importância de nós praticarmos essa virtude essencial da vida digna, que é o amor. O amor ao próximo, o amor a si mesmo e também o amor a Deus. São alguns dos temas que nós iremos abordar no dia de hoje. Espero que você já possa ir entrando, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e enviando para os amigos, para que mais pessoas também possam ser despertadas por esse conhecimento, por essa verdade importantíssima da prática do amor. Essa é a terceira aula dessa série que estamos realizando após o intervalo. A primeira nós falamos a respeito de reformar a nossa vida. Isso foi tirado a partir do exemplo da minha própria vida, quando eu reformei a minha casa, e a partir disso tirei alguns princípios essenciais da mudança de vida. A importância de nós identificarmos princípios-chave que norteiam a nossa existência. Depois nós falamos a respeito de mudança de fatos, mudanças que nos levam ao propósito que nós desejamos. E em segundo lugar, nós falamos também sobre a vida... Nossa, agora eu esqueci completamente a segunda aula, perdão, gente. Mas vamos dar, então, início à nossa aula de hoje, que é sobre a prática do amor. 1 Coríntios 13 é o texto que eu gostaria de usar para falar um pouco a respeito do amor escrito, o amor daquilo que está escrito há anos e que certamente podem nos ajudar sobre uma vida alicerçada em princípios. 1 Coríntios 13 está escrito, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Este capítulo, por si só, já daria uma aula específica para poder abordar todas as verdades, todos os ensinamentos contidos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se vocês quiserem, a gente pode também abordar futuramente alguma série sobre isso. É uma carta riquíssima de ensinamentos aprendizados sobre a nossa vida alicerçada de forma espiritual naquilo que já está escrito. E esse capítulo, versículo, capítulo 13 de 1 Coríntios, também é muito utilizado em igrejas, né, em casamentos, onde é muito falado a respeito do amor, onde é falado sobre o amor que não se envaidece, do amor que é paciente, que é bondoso. E, de fato, essa é uma aplicação muito interessante. Mas hoje eu gostaria de trazer uma abordagem diferente, que é condizente ao tema da nossa aula, que é sobre o amor. O amor, para Platão, em seu discurso O Banquete, talvez seria um amor platônico, como nós dizemos cotidianamente, né? Um amor onde nós buscamos aquilo que está em falta conosco. Talvez aquilo que também o filósofo Schopenhauer, filósofo mais moderno, né, da Europa, dizia que o amor é aquilo que nos oscila, né, entre a ânsia de ter na nossa vida, né, a ânsia de nós termos e o tédio de possuir. Talvez também corresponde ao amor platônico, de nós desejarmos aquilo que nós não temos agora. Também muito corresponde muito à cobiça, tá? De nós não nos satisfazermos com aquilo que nós temos agora e buscarmos aquilo que está fora de nós para satisfazer o nosso desejo. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu estava lendo a história de Davi, e 1 Samuel 12 vai falar sobre o pecado de Davi com Batseba, a esposa de Urias, o Hitita. E vai dizer que Davi amou esta mulher. Ele amou alguém que não era
sua, que não era seu, que era a esposa de Urias. E isso fez cair em pecado, porque ele tinha uma cobiça incorreta. Depois, Natã, o profeta, vai e repreende a Davi, mostrando que ele havia cometido um erro de amar da forma incorreta. O próprio Salomão, que foi o filho de Davi com Betseba, que também é chamado de Jedidias, amado por Deus, também amou muitas mulheres. E Salomão, o homem mais sábio e rico que passou nesta terra, talvez a gente possa falar algo mais futuramente sobre a história dele em Provérbios, e ele amou, mesmo tendo sabedoria, mesmo sendo o homem mais sábio, amou de forma incorreta, mostrando então que o amor, aquilo que Paulo vai falar aqui, é muito mais forte do que a própria sabedoria, que pode nos trazer a fazer, colocar os nossos afetos, colocar o nosso coração na fonte incorreta. Por fim, eu também estava lendo sobre a história de Aminon, que foi filho de Davi, e ele amou de forma incorreta a sua meia-irmã, Tamar. E está escrito realmente que o amor que Aminon teve com a sua irmã, depois que ele se relacionou de forma incorreta com ela, acabou se tornando uma aversão. O amor que eu entendo que Aminon teve para sua irmã foi um amor fugaz, que também corresponde, acredito, ao amor que Platão disse no seu diálogo, o banquete. O amor de nós termos aquilo que nós não temos agora, de nós desejarmos aquilo que nós não temos. E uma vez que nós consumamos esse amor, nós vamos ter aversão, porque agora nós já temos isso agora e vamos buscar outra coisa fora de nós. Isso não é nada diferente daquilo que nós vivemos hoje em dia. Na verdade, hoje na cultura do consumismo, cultura de nós devemos comprar sempre, devemos sempre buscar nova atualização do mercado, buscar coisas novas, nós não nos satisfazemos com o simples, porque a felicidade está na simplicidade, na verdade, e a gente esquece que o amor, que também está presente na vida feliz, é aquilo que nós buscamos e está no contentamento, na satisfação daquilo que nós já temos. Mas retornando então àquilo que Paulo escreve no 1 Coríntios 3, é falar que o amor é a prática da vida correta. O amor precisa ser o balizador da nossa vida, precisa ser o norteador da nossa existência, da nossa conduta. Paulo vai dizer que, em outra parte, em 1 Coríntios, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Coríntios era, no caso Corinto, né, era um lugar na península da Acaia, que era muito conhecida com a filosofia grega, com a filosofia, com o pensamento. E eles se envaideciam muito, eles se orgulhavam muito do conhecimento, da mentalidade, do raciocínio. E isso é algo que a gente busca muito aqui, né? Eu sempre valorizo muito o conhecimento. Ontem eu terminei a biografia de Nietzsche, e eu pude entender um pouco mais sobre isso. Ainda que eu não conseguisse entender totalmente a filosofia de Nietzsche, eu pude compreender um pouco melhor sobre o pensamento dele. E eu entendo que o conhecimento, por si só, não é suficiente. Conhecer por conhecer pode nos tornar pessoas orgulhosas, altivas, soberbas, que aprendem apenas para despejar no outro o conhecimento que tem e talvez a falta de conhecimento do outro. Mas às vezes a gente por não respeitar o outro, por não amá-lo, nós deixamos de aprender com talvez a experiência do outro e deixamos de, com a vida humilde, poder testemunhar de algo correto para ela. Paulo vai ser contra isso ao dizer que, ainda que ele tivesse todo o conhecimento do mundo, ainda que ele falasse a língua de todos os homens, ainda que ele falasse talvez as línguas espirituais, às vezes talvez, mesmo que ele fosse alguém mais versado em todo o conhecimento, ele sem amor, ele seria como o bronze, aquele que, no caso, naquela época não tinha espelho, né? Então eles usavam um bronze para ser como uma figura para refleti-los. Então seria como um bronze que não cumpria a sua missão, o seu objetivo, e talvez como um símbolo, um instrumento que retine. Ainda que ele tivesse todo o conhecimento espiritual, que era aquilo que a igreja de Corinto buscava, ainda que ele fizesse todas as coisas sem amor, sem a prática correta do amor, sem a vida pautada no amor ao próximo, como Jesus nos ensina, ele certamente não teria uma vida alicerçada em princípios. Ainda que nós distribuamos todos os nossos bens aos próximos, talvez como Madre Teresa de Calcutá, no século passado, uma grande mulher que fez o bem ao próximo, se ela, ou talvez se nós não fizéssemos o mesmo, mas sem o nosso coração correto, pautado no amor, sem buscar fazer isso tentando nos envaidecer, tentando fazer com que os outros venham nos aplaudir, certamente isso não vai ser correto. Certamente isso não vai nos trazer a conduta correta. E talvez é isso que Jesus vai denunciar contra os próprios fariseus, que quando jejuavam nas praças, quando oravam de forma em voz alta, eles buscavam mais a recompensa para si próprio, para mostrar aos outros que eles eram muito religiosos e tinham uma vida alicerçada. Mas, na verdade, eles já receberam sua recompensa, que era o aplauso dos homens. Mas a maior recompensa que nós devemos buscar
é aquilo que Jesus nos ensina em Mateus 6,6, de nós irmos no secreto, e lá no secreto, nosso Pai vai nos recompensar. E Paulo vai continuar ensinando e nos mostrando o amor correto, o amor que é diferente do amor platônico, o amor que não é aquilo que Schopenhauer disse, da vida que anseia entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, mas o amor que corresponde a um amor grande que nós já recebemos do próprio Deus. Aí a gente pode talvez substituir a palavra amor nos versículos 4 em diante pela própria palavra Deus, ou talvez pelo próprio verbo encarnado, que é o próprio Jesus. A gente pode substituir dizendo que então Jesus, Deus, é paciente e bondoso. Sim, ele se mostrou paciente, bondoso, se mostrou manso e humilde, se mostrou o próprio caráter da bondade em nós. Ele não arde em ciúmes, não se envaidece, ele não é orgulhoso, ele não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Deus é a fonte primária de todo bem. Talvez é isso que Agostinho disse em sua obra, A Cidade de Deus. Deus é aquele que é a origem de tudo aquilo que é bom. E quando nós nos relacionamos com ele, nós podemos também mostrar o próprio caráter de Deus em nossa vida. É entender que a nossa vida não é pautada apenas para nós mesmos. É claro que sim, é importante nós amarmos a nós mesmos, mas isso é algo natural. Na verdade, quando Jesus vai ser perguntado por um religioso sobre qual é o resumo de toda a lei, toda a Torá, os 613 mandamentos do Antigo Testamento, ele vai dizer que o resumo de tudo é isto: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Existem 3 amores presentes nessa sentença de Jesus, que estão contidas também em 1 Coríntios 13 e que também tem sentido com a aula de hoje. Primeiramente, nós precisamos amar a Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós não devemos amar ao mundo, porque aquele que ama ao mundo se torna inimigo de Deus. Porém, em outra parte, também vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como a gente pode conciliar essas duas passagens? Será que a Bíblia é contraditória? Ou talvez será que é apenas uma dificuldade de interpretação? Eu fico com a segunda hipótese. Eu acredito que, na verdade, quando as Escrituras vão dizer para nós não amarmos o mundo, é nós não amarmos este século. Aquilo que Paulo vai falar para nós não nos conformarmos com a forma com que o mundo tem sido feito, com as injustiças, com os pecados, com as transgressões. Não se conformar com isso. Não amar, não se submeter a esse sistema tão difícil que as pessoas têm feito a sua vida, mas é amar de acordo com aquilo que Deus ama, amar as pessoas. As pessoas têm um valor muito grande para Deus, a ponto de entregar o seu filho para que nós tivéssemos vida nele. Então, é amar as pessoas, mas odiar o sistema, o pecado, a forma, a estrutura com que as pessoas têm vivido a sua vida. O segundo amor que está contido nessa sentença de Jesus é o amor a si mesmo, é o autoconhecimento, é entender que você tem sim um valor, a ponto de Deus entregar o seu filho para que você tivesse vida, e isso é algo natural, nós amarmos a nós mesmos, é natural nós sermos egoístas, é natural nós buscarmos o nosso próprio bem. Uma criança não precisa ser ensinada a buscar o seu próprio bem, na verdade, não precisa ser ensinada a buscar comida, porque ela é o natural que ela venha a fazer isso. Todavia, quando nós buscamos uma vida de amor ao próximo, muitas vezes a gente vai para o outro extremo, que é esquecer do seu próprio bem. Paulo vai falar para Timóteo que ele deve cuidar de si mesmo para que ele possa trazer também, para que ele possa servir como instrumento de salvação para os outros. Assim, então, é entender que quando nós amamos ao próximo, que é o terceiro amor dessa sentença, nós não devemos também esquecer de amar a nós mesmos. Não esquecer que nós devemos nos cuidar. Devemos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa carreira, cuidar daquilo que nós temos em mãos, cuidar de nós mesmos. O terceiro amor também é aquilo que Paulo vai dizer, é o amor ao outro, o amor de não se envaidecer, o amor de ser paciente, de ser bondoso. É o amor que Jesus vai ensinar também na parábola do bom samaritano, do homem que gasta seus bens, que gasta seus recursos, que talvez interrompe o itinerário, a viagem que ele tinha para estender a mão para aquele que estava precisando, que estava necessitado e ajudar ao outro. É o amor que Paulo vai falar no versículo 6, do amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós já estamos concluindo a aula de hoje, também estamos concluindo esse capítulo de Paulo aos Coríntios, esse capítulo 13, onde ele vai falar que o amor, então, é este bem que sempre permanece. Se nós entendemos que, como o João vai dizer em sua carta, que Deus é amor, Deus não apenas ama, Deus não apenas contém amor, mas ele é próprio amor em pessoa, então nós entendemos que o amor para sempre vai existir. E é assim que Paulo vai concluir no versículo 13, que permanecem 3 coisas: a fé,
a esperança e o amor. Sendo destes três, o maior, o amor. Paulo vai falar que o amor é algo que sempre vai continuar. Nós hoje estamos com conhecimento incompleto. Ainda que nós busquemos aprender mais e mais, Salomão vai falar em Eclesiastes que nunca vai acabar de escrever livros e sempre vai ter novos conhecimentos a serem realizados, porque essa também é a síntese, né, do nosso conhecimento. O pessoal gosta de falar que só sei que nada sei. Augusto Cury, o grande pensador brasileiro, vai falar isso em sua teoria multifocal, da inteligência multifocal, que entre a nossa visão, entre a nossa mentalidade e a realidade, existe um intervalo, existe uma distância que cada conhecimento vai buscar diminuir essa distância. Então, cada vez que nós buscamos estar mais próximo da verdade, da realidade, nós sempre teremos mais conhecimento a ser desenvolvido. E Paulo vai falar, então, que mais importante do que o conhecimento, mais importante do que ajudar o outro, mais importante do que tudo, é o amor, porque é a intenção da ajuda ao outro e também é a ajuda do nosso conhecimento. Portanto, assim como eu escrevi em um texto passado, entender que a fonte do nosso conhecimento, a fonte do nosso esforço precisa ser pautada em duas coisas. Em primeiro lugar, precisa ser a glorificação divina. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Não pode ser para a nossa própria glória e não pode ser também para a glória do outro, mas precisa ser para entregar a Deus que nos deu a própria vida, né? O próprio fôlego de vida e a própria vida. Precisa ser atribuir a Deus o reconhecimento da força que nós temos, reconhecimento da vida que nós temos. De fato, em segundo lugar, o norteador da nossa vida precisa ser aquilo que nós estamos falando aqui, o amor ao outro. A nossa vida não pode ser pautada apenas em construir muitas coisas, apenas em ter muitas realizações que são importantes sim, mas também em ajudar ao outro. Paulo vai falar sobre isso ao concluir a sua carta, no seu capítulo 13, ao dizer que dessas três coisas, como uma criança, quando era menino, ele falava como menino, agia como menino, mas quando nós crescemos, nós precisamos abandonar as coisas de criança. Nós precisamos crescer em maturidade e entender que o amor é a prática principal. A fé é sobre entender no presente aquilo que nós esperamos, né? Como em Hebreus vai falar que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. A esperança é relacionada com as coisas futuras, aquilo que nós esperamos que será realizado no futuro. Mas o amor é aquilo que está tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. O amor sempre permanecerá e nós devemos praticar o amor não platônico daquilo que nós devemos buscar fora de nós, o amor não de acordo com aquilo que Schopenhauer disse, o filósofo, de que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, o amor não apenas o amor erótico, como será lembrado nos Dias Namorados dessa sexta-feira, dia 12, não um amor apenas do grego, né, que diferencia o amor erótico, o amor filia, que é o amor do afeto, o amor storgê, que é o amor da família, mas o amor ágape, o amor incondicional, que é a própria divindade em pessoa. O próprio Deus nos amou de forma incondicional e espera também que nós o amemos. João vai falar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Uma vez que nós amamos, na verdade, uma vez que nós conhecemos o grande amor que Deus nos dá, então também nós podemos viver em amor. Que nós possamos viver alicerçados nessas verdades, que o amor é a virtude principal. Espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. Se você foi, não esquece de curtir, comentar, inscrever e compartilhar, para que nós possamos continuar ministrando e crescendo em conhecimento, em sabedoria. Muito obrigado. Até a próxima.